Bom dia, feliz sábado. Quem está lá atrás está conseguindo me ouvir direitinho? Ótimo. Eu só queria pedir um pouquinho de água, porque minha saliva foi embora agora com o Ministério de Louvor. É tão bom quando a gente tem essa oportunidade de, como comunidade, adorar o nosso Deus através da música. E sempre que a gente está aqui louvando ao nosso Deus, eu me emociono muito, porque é um dom de beleza, de arte, que a gente não precisava ter. Né? Deus poderia nos ensinar a adorar o seu nome de diversas formas, mas a gente tem o prazer de louvar, exaltar o seu nome através da música. Enquanto a água não vem, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, pedir que o seu Espírito Santo esteja conosco nesse momento. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o teu amor nos trouxe aqui nesse dia. A tua bondade, ela nos persegue, o teu amor nos traz aos teus pés. E nós te pedimos, pela tua misericórdia, que o teu Santo Espírito também esteja conosco nesse momento. Que através do teu Santo Espírito a gente possa deixar todas as preocupações, as distrações longe de nós. Que nesse lugar só o teu amor, só a tua graça, só os teus ensinos possam ter lugar. Que a nossa mente esteja aberta, Pai, que o nosso coração esteja repleto das tuas verdades, do teu amor, que nós possamos receber a tua palavra para que ela possa ter lugar no nosso coração e transformar a nossa vida. Quando abrimos a tua palavra, Pai, esteja conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E a água chegou. Quando o Vandésia me chamou para falar com vocês aqui hoje de manhã, ela me deu a incumbência de falar sobre o que é mais conhecido como um dos 7 pecados capitais. A gente estudou sobre a preguiça, a gente estudou sobre outros, e hoje a gente vai estudar sobre a avareza. E eu confesso que assim que ela falou comigo sobre a avareza, eu me lembrei automaticamente de um personagem infantil, que é o tio Patinhas. E, por favor, não me digam que vocês não conhecem o tio Patinhas. Todo mundo conhece, né, minha gente? Conhece sim, conhece, que é do seu tempo. Conhece. Quem não conhece Geração Z, por favor, procurem conhecer, porque isso é cultura pop, é cultura, a gente tem que conhecer o tio Patinhas. O tio Patinhas, ele tinha uma riqueza imensa, ele tinha um cofre imenso dentro de casa, cheio de moedas de ouro, e ele nadava nesse, né, porque para ele era uma piscina de tanto ouro que tinha ali, e eu ficava fascinada com aquilo. E ele tinha muita riqueza, mas ao mesmo tempo que ele tinha muita riqueza, ele também era muito pão duro, né? Ele não aproveitava da riqueza que ele tinha, porque ele não dava nada a ninguém, aos seus sobrinhos, o Donald lá, que ficava furioso porque ele não abria mão. E aí eu lembrei do tio Patinhas quando Vandésia me falou, você vai falar sobre a avareza. E que a gente tem esse pensamento, né, de ligar a avareza à riqueza. E aí eu pensei, mas como é que a gente vai falar sobre avareza num país como o nosso, que é um país considerado um país pobre, né? Apesar de ser um país rico em natureza, em abundância de recursos, o nosso país é um país considerado terceiro mundo, é um país considerado pobre. De acordo com dados do IBGE, cerca de 3,5% dos brasileiros são extremamente pobres. Né? Apesar de ter havido uma queda em 2023, né? Se vocês não sabiam, mas esse percentual em 2021 era de 5,8%, hoje ele é de 3,5%. Mas ele ainda é muito alto, porque se a gente considerar, por exemplo, a França que está em alta agora por causa das Olimpíadas, lá esse percentual é de 0,1%. Então, é um percentual muito alto ainda no nosso país de pessoas que vivem em extrema pobreza. E, segundo uma pesquisa feita pela FGV, uma pessoa, para ser considerada rica no nosso país, ela tem que ter um rendimento mensal de pelo menos R$ 27.000. Né? Tá difícil. Quem aqui, eu não vou perguntar, né? Quem aqui ganha 27 mil, mas eu aposto que não é a grande maioria que vai ganhar 27 mil por mês. Assim, de renda, assim,
pagando as contas e o que sobrando é isso aí. Não é a minha realidade, gostaria que fosse, mas não é a realidade da maioria de nós. Então, como é que eu vou falar aqui sobre avareza? Será que a gente pode ser avarento, não ganhando 27 mil reais por mês? E por falar em gente rica, vocês já viram essa fofoca aqui que eu vou contar, que é o casamento do século, que foi considerado casamento do século, aconteceu mês passado. Quem já viu na internet? Se vocês não viram, vão procurar, gente, porque é uma suntuosidade. Vandésia viu, né? Foi um casamento indiano. E o noivo, só para vocês terem uma ideia, o noivo tem uma fortuna estimada em espantosos 115 bilhões. A fortuna do noivo. Eu vi uma vez a Anitta falando. Vocês não imaginavam que ia trazer a Anitta aqui hoje, né? Mas eu vi a Anitta dando uma entrevista lá nos Estados Unidos, dizendo que não deveriam haver pessoas bilionárias no mundo. Ela foi esperta, né? Porque ela em si ela é milionária. Então ela colocou o patamar lá em cima, que é para não alcançar ela. Que não deveriam existir pessoas bilionárias no mundo. E aí, nesse casamento, para vocês terem ideia, estavam presentes Mark Zuckerberg, Bill Gates, a Rihanna, minha gente, foi cantar nesse casamento, Justin Bieber, Andrea Bocelli, as Kardashians estavam lá, para quem conhece, elas estavam presentes nesse casamento e estima-se que eles gastaram em torno de 132 milhões a 156 milhões em um casamento. Esse casamento ele durou vários meses, tá? Não foi uma festa só, foram várias festas que eles fizeram. E só para vocês terem uma ideia, a lembrança dos padrinhos era um Rolex para cada um. Olha só, minha gente. E ao mesmo tempo que esse casamento gerou fascínio, ele também gerou muitas críticas, porque, venhamos e convenhamos, a Índia é um dos países mais pobres que há no mundo. Então, a disparidade é muito grande. As pessoas gastaram milhões, esse casal gastou milhões com um casamento, enquanto muitas e muitas pessoas na Índia não têm o que comer. E aí, nesse cenário que eu acabei de demonstrar para vocês, é muito fácil a gente falar de avareza, né? Porque é muito fácil a gente falar do dinheiro dos outros. É muito fácil a gente dizer, eu poderia fazer tanta coisa com esse dinheiro, né? Eu poderia abrir uma instituição, eu poderia construir um hospital. E realmente, né, de fato, é muito grotesco se a gente parar para pensar que tanto dinheiro, tanta renda, está acumulada na mão de tão poucas pessoas. E realmente, no lugar de um casamento, seria muito melhor repartir esse dinheiro com pessoas que realmente necessitam. Parece que alguns pecados eles têm classe social, né? E a avareza é um deles. Parece que só gente rica comete esse tipo de pecado. Mas você já viu também uma pessoa muito pobre ser avarenta? Uma pessoa que é muito pobre não repartir nada do que tem. E também, do outro lado, uma pessoa rica partilhar com facilidade. Mas há alguns fatores que contribuem para isso. É importante dizer que a avareza ela não está ligada ao quanto, mas à disponibilidade do nosso coração. Para que o nosso coração está disponível com relação à quantidade de bens que nós temos? Buscar o que eu não tenho a qualquer custo, preservar o que eu tenho a qualquer custo. Isso poderia ser chamado de avareza. Essa disposição, ela começa na nossa mente e ela é colocada para todo mundo ver através das nossas ações. Mas é importante a gente pensar o que está por trás disso. Veja, uma pessoa pobre, ela pode ter dificuldade em compartilhar, porque já lhe faltou muito na vida. Talvez o fantasma da miséria assombre a sua vida e ela tenha medo de que lhe falte. E isso aí é compreensível, porque na vida lhe faltou muito, às vezes lhe faltou o que comer, o que vestir, e ela tem dificuldade em compartilhar, ela tem dificuldade em confiar. Por outro lado, o rico ele pode ser generoso daquilo que lhe sobra. Ele tem tanto, em tanta abundância, que ele não sente quando ele faz uma caridade extrema. Para ele, aquilo ali não vai fazer falta. Ou até mesmo se ele recebeu uma herança, né? Ele não lutou para conquistar aquela riqueza. Então, para ele, aquilo ali não vai ser sofrido.
né? Ele não lutou para conquistar aquele dinheiro, ele recebeu por herança, então, para ele é fácil repartir, é fácil doar. E a gente sabe até que os impostos dão um desconto para as pessoas que fazem grandes doações. Então, às vezes, é uma questão também de conveniência. Mas ainda é possível ver, nos dois casos, exceções que nos impressionam. Quem nunca viu um morador de rua compartilhar aquele pedaço de pão que ele ganhou com aquele cachorrinho que está ali com ele? A irmã já viu, né? Todo mundo já viu essa cena. Do mesmo modo, a gente pode ver pessoas ricas que dão não do que lhes sobra, mas que dão de parte considerável de seus bens. Um exemplo que eu queria trazer para vocês é de um fotógrafo brasileiro, que ele é mundialmente famoso, eu sou fã dele, que é o Sebastião Salgado. E ele usou uma de suas propriedades para, junto com sua mulher, plantar mais de 2,5 milhões de árvores nativas. O que era pasto virou uma floresta de mais de 600 hectares, repleta de biodiversidade da fauna e da flora. Quer dizer, ele tinha terra, uma fazenda imensa, que plantando árvores, isso não tem retorno para ele financeiro, mas ele pegou dos seus bens e fez um bem para a humanidade, né? Ele plantou 2,5 milhões de árvores nativas, ele e a sua esposa. Portanto, não é a classe social que define se eu sou uma pessoa avarenta ou não. Isso não é pecado de rico. Então, aí a gente começa a refletir que a gente também pode cair nessa armadilha. Aquilo que nós adquirimos e o nosso consumo excessivo revela a nossa ganância. E aí, Tiago, né, Tiago capítulo 4, versos 2 e 3, já vai dar assim, um choque de realidade para a gente. Vem nos confrontar com a realidade das nossas inclinações. Tiago 4, 2 e 3 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esbanjar. E aí a gente começa a pensar assim, quantas coisas são necessárias, quantas coisas são suficientes para que eu viva. Homens vivem em guerra o tempo inteiro. O nosso mundo está em guerra em vários lugares. As guerras que são noticiadas na TV e as que não são. Em busca de poder, em busca de riqueza. Mas qual o problema do dinheiro? Tem gente que diz assim, isso é só um pedaço de papel. Será mesmo? Se você estiver andando na rua e tiver um papel de bala no chão, você pode ter duas ações aí, você pode ter duas reações. Se você for uma pessoa educada, você vai pegar aquele papel e vai jogar no lixo. Se você não for uma pessoa civilizada, você vai embora e deixa o lixo no chão. Não é isso que acontece? Agora, se tiver R$ 50 no chão, você vai passar e deixar os R$ 50 no chão? Gente, duvido. Eu não deixaria. R$ 50 é uma pizza, né? Quem achar R$ 50 no chão vai se achar a pessoa mais sortuda do dia. Então, aquele papel ele não é neutro. Tudo que tem valor perde a sua naturalidade. Tudo que tem valor tem poder. E tem poder sobre as nossas vidas, tem poder sobre as nossas ações. E um desses resultados, desse poder que ele tem e exerce na nossa vida, é a falsa sensação de segurança. Nos dá a ilusão de que nós somos autossuficientes, servindo de um poderoso incentivo para negar a nossa necessidade de Deus e também nos levar ao orgulho, à vaidade de ter. E o que os nossos hábitos de compra e consumo revelam sobre os nossos desejos e apegos do nosso coração? A ganância, é bom lembrar, ela começa no coração e na mente, mas ela não fica escondida lá. Não dá para a gente esconder a ganância. Ela vai se revelar nas nossas relações entre dar e receber. Vai revelar os nossos mais profundos amores e as nossas prioridades. E aí, Lucas, capítulo 12, verso 15, tem uma recomendação para a gente. Lucas 12, capítulo 15. Então, lhes recomendou:
Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aqui Jesus está dizendo que a nossa vida é muito mais do que isso. É muito mais do que aquilo que nós possuímos. Consumimos cada vez mais e na mesma intensidade descartamos cada vez mais. De quantos pares de sapato será que eu preciso para viver? De quantos relógios? De quantos carros? É fundamental refletir sobre o nosso consumo excessivo. Temos uma população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas que já consomem 60% de recursos naturais a mais do que a Terra consegue regenerar. Olha só como isso é perigoso. Vocês sabiam que a indústria da moda ela está em segundo lugar como a mais poluidora do nosso mundo, ficando atrás somente para a indústria petrolífera? Levantamento publicado pela Global Fashion Agenda, organização sem fins lucrativos, aponta que mais de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram descartados em nossos últimos anos. É muita coisa, gente. Em cada Fashion Week que acontece, milhares de tecidos são descartados. E não daquilo que vai para as passarelas, mas daquilo que é colocado de lado, de que não serviu. É muita coisa que é descartada. Os nossos desertos estão cheios de montes de roupas. Teve uma estilista que fez, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela fez um desfile nesses desertos, cujo cenário eram esses montões de tecidos, para que a gente pudesse refletir sobre o nosso consumo. O quanto que a gente está jogando de lixo porque nós consumimos em excesso. Quantas coisas, aí a gente começa a parar para pensar no nosso cotidiano, né? Quantas coisas eu salvo no meu celular para comprar depois? Que a gente vê assim, eu vou salvar isso aqui que depois eu quero comprar. Quantas coisas nós somos influenciados pela propaganda, e hoje mais do que nunca através de influencers, né? Porque a indústria hoje da propaganda, do marketing, está se voltando muito para essas pessoas que chegam para nós e dizem que nós temos que consumir aquilo. Esse batom, olha, fez isso aqui na minha maquiagem, olha aquele tênis, aquele suplemento para academia, é ótimo, você tem que experimentar. E a gente vai consumindo aquilo com uma naturalidade, e a gente vai salvando aquelas coisas. E quem nunca fez uma pasta no seu celular de coisas que você quer comprar, quer adquirir? Quem nunca ficou com a mão no pescoço, a mão na cabeça por causa do cartão de crédito? Joga a pedra quem nunca ficou com a corda no pescoço porque o cartão de crédito está lá em cima e você nem sabe como é que você vai pagar. Consumir é ter sensações, segundo Bauman. Bauman é um filósofo muito conhecido dos nossos tempos. Ele fala que nós consumimos porque consumir nos faz sentir. Um objeto novo nos traz uma sensação nova. Um objeto novo nos traz um sentimento novo. Então, realmente, eu não preciso de um sapato novo. O meu sapato está ótimo, mas ele já não me causa mais aquele frisson, aquele sentimento bom quando a gente está comprando alguma coisa. Às vezes, até quando a gente está mal, se vocês pararem para pensar, a gente vai e compra alguma coisa, porque aquilo faz com que a gente sinta algo bom, a gente sinta novas emoções, a gente sinta coisas boas. Schopenhauer vai falar também que a vida ela se materializa em um pêndulo, em que um lado nós possuímos o sofrimento e do outro o tédio. Sofrimento por querer ter algo que não temos e tédio por finalmente conseguir aquilo que queremos e então nos sentimos vazios de novo. Quem nunca, minha gente, quem nunca desejou uma coisa tanto e pediu a Deus e depois que conseguiu, aquilo ali parecia tão normal. Eu lembro que eu pedi muitos anos a Deus para comprar o meu primeiro carro. Eu andei muito de ônibus. Para trabalhar, eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E foram muitos anos de oração. E eu lembro que eu até seguia uma blogueira, que eu fiquei com tanta raiva na época, porque o dinheirinho que eu consegui juntar para dar uma entrada, a mulher deu numa bolsa. E eu fiquei, meu Deus, que coisa absurda uma bolsa custar tão caro assim.
E aí eu lembro que eu orei tanto por esse carro e hoje eu agradeço muito, nossa, é uma bênção, serve para mim, para eu trabalhar, para levar minha filha para os lugares, mas parece que hoje sempre esteve ali na minha vida. Assim, a gente perde tanto, né? E de repente quando a gente consegue, fica tão banal, fica tão cotidiano. Esse é o TED que o Schopenhauer vai falar, de conseguir as coisas que a gente tanto pediu a Deus, e a gente consegue, porque são coisas, é material. E aí, nós somos feitos de frustração por não ter e tédio por possuir. Nós temos uma falta que nós acreditamos que será suprida na próxima aquisição. E é importante a gente saber o porquê dessa falta, o que está faltando. Por que a gente tem tanta necessidade de consumir para preencher aquele buraco? E a grande problemática é que essas coisas têm consequências para além de nós. Essa tentativa de preencher esse vazio é contra a generosidade. Porque se eu sinto falta, como é que eu vou repartir algo que eu sinto falta que eu tenho? Se eu sinto falta, como é que eu vou repartir? Então, essa tentativa de preencher o vazio é contra a generosidade, porque como eu posso repartir se eu tenho falta? O meu acúmulo pode significar a sua falta. O ganancioso adquire e se apega a posses até o ponto de privar outras pessoas do que eles merecem ou precisam. Então, a avareza também é contra a justiça, porque no que diz respeito aos bens, quando eu possuo em excesso é porque está faltando para alguém. Porque os bens materiais não podem ter vários possuidores. Então, se eu tenho, você não tem. Se eu tenho excesso, está faltando para alguém. Não é justo que uma sociedade de abundância como é a nossa, algumas pessoas tenham tanta falta. E aí eu relembro de novo a história do casamento indiano. Não é justo. Isso é contra a justiça. Poucas pessoas terem tantas riquezas, bilhões de dólares. Gente, não vão fazer nem a conta para transformar isso em real, que é um número absurdo. E é contra a justiça tantas pessoas terem tanto e tantas pessoas não terem nada, viverem abaixo da linha da pobreza. Ganhar e possuir nos faz sentir importantes e no controle das nossas vidas. A gente também perde uma coisa muito importante, que deveria ser a nossa característica, porque nós conhecemos a Cristo. Nós perdemos o senso de eternidade. Nós vivemos para o aqui e o agora. A gente fica com esse medo, com essa vontade de acumular para que nunca nos falte. E eu não vou ser hipócrita, eu não vou negar a ansiedade e o medo que a gente tem, que é real e válido, de que a gente passa por necessidades. Eu não posso negar esse sentimento. A gente paga a aposentadoria, que é para no final da vida a gente ter com que a gente ter uma velhice digna, porque a gente sabe que ninguém vai ajudar a gente. Essa é a sociedade egoísta que nós vivemos. Para que não me falte no futuro, eu guardo dinheiro. Porque eu sei que ninguém vai me amparar na nossa velhice. É triste, mas é a realidade do nosso mundo. É a realidade da nossa sociedade, do nosso mundo avarento. É muito fácil para mim dizer para confiar nas providências de Deus quando não sou eu que estou desempregada. É muito fácil. Então, a gente tem que reconhecer as nossas dores, as dores dos nossos irmãos, e pedir que o Espírito Santo, só Ele, é capaz de colocar a confiança em Deus no nosso coração. Isso não é um trabalho nosso. Nosso trabalho é pedir. Mas é um trabalho que é realizado pelo Espírito Santo, porque o mundo que nós vivemos não é um mundo fácil. Não é um mundo que estende a mão. Então, a gente tem que pedir a Deus que o Espírito Santo trabalhe em nossas fragilidades. Sempre haverá pessoas mais ricas e pessoas mais pobres no mundo. Mas até nisso, Deus tem um propósito. Segundo Coríntios, capítulo 8, versos 13 e 15, ele fala um pouco sobre isso. Segundo Coríntios 8, 13 e 15. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade.
Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Quem muito tem não vai ter demais. Quem pouco tem não vai ter falta. É esse o propósito do reino do nosso Deus. Que quem tenha pouco não sinta falta, e quem tenha muito não lhe sobre. E aí a gente para pensar qual é o propósito das coisas que eu possuo. O objetivo das coisas que eu possuo, das bênçãos que Deus me dá, é servir. Tudo o que Deus fez, tudo que Deus criou, foi criado para servir. A gente vê isso na natureza, a gente vê isso também no exemplo de Cristo quando ele esteve aqui. Ele serviu mais do que qualquer pessoa. Nossa prosperidade, ela não é para nós, ela é para os outros. Lembra da história da multiplicação dos pães e dos peixes? Você acha que Jesus não podia fazer peixe e pão surgir do nada? Claro que podia, ele era Deus. Ele podia fazer surgir do nada, mas qual foi o propósito dele? Ele esperou que alguém fosse o quê? Generoso. Que alguém desse do pouco que tinha, para que aí sim houvesse milagre, não só da multiplicação dos pães, mas o milagre da generosidade. E aí ele fez aquele milagre tão conhecido, que a gente lê e relê várias vezes e passa tão despercebido quando a gente lê, de tanto que a gente já ouviu falar dessa história. Quanto do nosso dinheiro é dedicado para os outros? Quanto é que a gente separa para doar para instituições, projetos, para aquela vaquinha que a gente vê na internet de uma pessoa que está doente, está precisando de um remédio caríssimo? Quanto do nosso dinheiro a gente separa para colocar no carro, para aquela pessoa que vem pedir a gente ter um trocadinho para a gente dar? Não vai resolver a situação daquela pessoa, Thais, eu sei, não vai resolver. Mas talvez aquela pessoa tenha saído com fome de casa. E você vai resolver aquele problema ali, emergencial, naquele minuto, naquele momento que você dá aquele trocado que você acha que não é nada, a pessoa vai ter o que comer. Quanto do que é nosso a gente separa para o próximo? A pessoa gananciosa tem a visão de si mesma como dona de suas riquezas. Eu lutei para conquistar, meus esforços me fizeram chegar aqui. A gente ouve muito isso, né? Eu lutei muito para conquistar, então eu mereço. E esse eu mereço a gente usa para várias coisas. Até quando a gente quer comer demais, né? A gente está TPM, eu comer um chocolatinho porque eu mereço. E esse eu mereço, eu lutei, eu conquistei. Mas quantas pessoas ajudaram você a você estar onde você está hoje? Seu pai, a sua mãe, a sua esposa. Quantas pessoas fizeram você chegar até onde você está hoje? Será que você realmente chegou sozinho? Será que tudo que você conquistou realmente foi do seu mérito? Será que a meritocracia ela realmente existe? Sabia que para você, para a gente estar aqui hoje, Deus abençoou não só a nossa vida, mas a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados? Uma vida de bênçãos trouxe você aqui hoje. Várias pessoas que vieram antes de você trouxeram você aqui hoje. E acima de tudo e de todos, Deus providenciou tudo para que você estivesse aqui hoje. Para que você estivesse bem, com saúde, para ouvir uma mensagem um sábado pela manhã. Quando pensamos que o que temos é resultado apenas do nosso esforço e conquista, fica realmente difícil abrir mão das coisas. Mas se consideramos que tudo que conseguimos tem a mão misericordiosa de Deus, numa união de esforços, Ele se une a gente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, naquilo que lutamos, do humano com o divino, entendemos que o que vem às nossas mãos tem um propósito maior. Não é só para mim. Não é só para o meu prazer egoísta. E eu queria terminar dizendo que a ganância ela também está na contramão do contentamento. Aquele sentimento de gratidão e alegria pelas coisas boas que Deus já nos deu e continua a nos dar. As pequenas coisas da vida. Como disse uma vez Fernando Pessoa, eu gosto muito desse verso. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido.
pequenas coisas. Quem ama, Eclesiastes 5:10-12 diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Quantos problemas vêm de ter tanto? A gente não consegue dormir com medo que alguém venha e nos roube, que leve tudo que a gente tem, que a gente perca tudo que a gente investiu na bolsa. Damos importância a coisas que são efêmeras e esquecemos daquelas que são eternas. Hoje em dia, o contentamento ele é confundido com apatia, acomodação, uma pessoa sem ambição. Mas o contentamento é ser feliz e grato pelo que já tem. É o reconhecimento de tesouros muito mais valiosos do que aquele que o dinheiro pode comprar. Tem uma música dos Arraios que fala assim: o sentido da existência é a existência. Quando acordo para a vida que já tenho. Será que a gente está acordado para a vida que a gente tem? Pelo fato da gente ter saúde, pelo fato da gente ter um pai e uma mãe que ainda estão vivos, por termos um filho, por termos um amigo. É tão difícil ter amigos hoje em dia numa sociedade tão egoísta que a gente vive. Será que a gente já acordou para a nossa vida, para tudo que nós temos? E não são coisas não que eu estou falando, não são posses. Não é isso, não é sobre isso. Paulo, ele sabia muito bem sobre o contentamento. Quando ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Santo Agostinho ele vai dizer que a felicidade é continuar desejando aquilo que possuímos. Desejando o meu cônjuge, desejando o meu irmão, meu amigo, desejando tudo que eu tenho, a minha comunidade. Felicidade é isso, é dar valor para isso. É acordar e agradecer, meu Deus, muito obrigado porque o Senhor colocou na minha vida a minha filha. E o que seria de mim hoje sem o amor dela? Isso é felicidade. Hebreus 13:5 fala sobre isso, é um conselho para a gente hoje. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. É o Deus que cuida de nós. Se Ele supre as nossas necessidades, nós devemos suprir a necessidade dos nossos irmãos. A Bíblia ela fala muito sobre avareza, sobre contentamento, sobre generosidade. Mas eu queria, só para encerrar, dizer para vocês que eu não aprendi o que eu aprendi hoje na minha vida sobre generosidade só com a Bíblia. Eu aprendi, acima de tudo, com o exemplo do meu pai. O meu pai é a pessoa mais generosa que eu conheço. Ele é aquela pessoa de sapatos gastos porque ele pensa mais no outro do que nele mesmo. E quantas vezes eu reclamei, pai, você vai ficar sem dinheiro, e ele querendo ajudar alguém, você vai ficar sem. E ele disse para mim, Deus vai prover. E nunca faltou nada para nossa família. Porque ele foi generoso, Deus também olha por ele, olha por nós. E foi com ele que eu aprendi a ser generosa. Hoje, quando uma pessoa vem pedir dinheiro para mim na rua, eu sempre lembro dele, é automático. A gente precisa também ser assim, para que as pessoas vejam em nós a Cristo. Porque Cristo era generoso, Cristo dava daquilo que ele, às vezes nem tinha, ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele estava ali abençoando a vida de outras pessoas. E é sobre isso. O contrário da generosidade é o contentamento, o contrário da avareza é o contentamento, é a generosidade. Que Deus permita, que nós permitamos que Deus trabalhe nos nossos corações, para que a gente possa ser essas pessoas generosas, que as outras pessoas vão olhar Cristo em nós,
Porque no mundo egoísta como o nosso, só Jesus refletido nas pessoas. Só Ele. Vamos ter uma música agora. Que no seu coração você possa dar lugar, espaço para que o Espírito Santo trabalhe, para fazer você uma pessoa mais generosa. Isso eu peço também por mim. É difícil, gente, é difícil viver numa sociedade tão consumista e ainda se estender a mão. Mas o Espírito Santo pode fazer esse trabalho. Janela, entrando sem me questionar. Parece saber o quanto escuro aqui está. Clareia a verdade de quem realmente eu sou. Revela a saudade do que antigamente já fui. E agora ouço a sua voz dizendo que eu não posso mais olhar atrás, mas que com ele eu sou mais que imaginei, mas com seu poder vou muito além do que sou. Muito mais, vai ser sempre assim, pois ele vive em mim, juntos até o fim. E agora ouço a sua voz dizendo que eu não posso mais olhar atrás, mas que com ele eu sou mais
nosso pai, nosso irmão, nosso amigo, aquele que faz com que a gente seja mais do que a gente é. Nós te agradecemos por tudo que tens feito. Não só tudo que o Senhor tem nos dado, mas como o Senhor tem nos amado e nos transformado. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, porque é muito difícil, Pai, se distrair aqui nesse mundo. É muito fácil nos agarrar a coisas e não a pessoas, e não ao Ti. É muito fácil porque é muito difícil viver nesse mundo. Então pedimos a Tua misericórdia, Pai, para que haja em nós, para que através de nós outras pessoas sintam o Teu amor. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de fé, de confiança, nosso egoísmo. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais. Que Teu reino, Pai, possa existir aqui na terra, através de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No doce, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.